Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, gravado aqui diretamente das dependências do INSS em Petrópolis. No programa de hoje a gente vai falar sobre reabilitação, ou seja, você que sofreu um acidente, teve algum problema, ficou algum tempo recebendo o benefício de perícia médica, né? O benefício da saúde, e aí vai voltar a trabalhar, mas como é que funciona isso? Hoje a gente vai entender e nesse programa a gente vai conversar com dois médicos amigos nossos, Dr. Fernando Carneiro e doutora Ana Cristina Portugal. Fica com a gente que vai valer muito a pena. Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos iniciar a nossa conversa para falar sobre reabilitação. O que é de fato reabilitação pelos olhos do INSS, da Previdência Social, doutor Fernando? Olá, novamente, sempre bom estar aqui para poder falar sobre a Previdência Social. A reabilitação profissional é um programa que consiste em que aquele segurado que está em auxílio, está em benefício, e ele apresenta uma sequela para determinada profissão, para a profissão dele. Então, qual que é a função da reabilitação? É ensiná-lo uma nova profissão, reabilitá-lo. Tá? Isso existem alguns mecanismos que o INSS fornece ao segurado para poder auxiliá-lo. Elevação de escolaridade, cursos com o Senai, com o Senac, cursos profissionalizantes e contatos com empresas, para que ele, no programa de reabilitação, já reabilitado, ele retorne a uma nova função que não cause um agravamento do problema que ele tem. E a função da reabilitação é o quê? É ensinar o nosso segurado a trabalhar numa outra profissão. Na prática, a reabilitação pela Previdência Social é o suporte para um trabalhador que não vai poder voltar a exercer aquela função anterior, mas que pode continuar trabalhando. É isso, doutora? É isso sim. Durante o benefício do auxílio-doença, inicialmente nós vamos acompanhando a evolução daquela pessoa, daquela recuperação naquele tratamento proposto pelo médico daquela pessoa. Algumas situações são irreversíveis e para a atividade inicialmente exercida não haverá possibilidade de retorno. Mas, analisando numa outra ótica, aquele segurado, se ele tivesse um conhecimento, que ele tem a capacidade de adquirir, ele poderia trabalhar, continuar ativo. Isso é tão importante, não só economicamente, mas para o bem-estar da pessoa. Faz parte da saúde a pessoa se sentir plenamente ativa. Então, se não é um caso que a gente chama de uma incapacidade total permanente, que seria o caso da aposentadoria por invalidez, certo, aquele segurado tendo até uma certa idade, porque é claro que não existe perspectiva de uma pessoa com 55 anos aprender uma nova profissão e retornar ao mercado de trabalho. Né? Então, existem alguns critérios para o encaminhamento à reabilitação. Não é todo mundo que vai ter essa oportunidade. Eu falo oportunidade porque, na maioria das vezes, é mudar para melhor a nossa vida. Né? Em benefício, você vai aprender uma nova profissão. Não significa, como você falou, arrumar um emprego para a pessoa. Certo. Significa dar as ferramentas para que ela retorne ao mercado de trabalho na nova profissão. Isso pode ocorrer dentro da sua própria empresa,
trocando para uma função compatível com aquela limitação, mediante um treinamento e tudo mais, em comum acordo com a empresa. Isso pode acontecer, treinamento em empresas parceiras, ela aprende uma nova profissão em outra empresa, podendo ou não ser contratada por essa empresa, mas vai sair com a capacitação para a função. E capacitação hoje em dia no mercado de trabalho é considerada uma das coisas mais relevantes? Com certeza, porque não vem só a parte teórica, vem a parte prática também. Então você tem a experiência. Quem não quer no mercado, uma empresa, contratar uma pessoa que já sabe fazer, né? Então, a reabilitação, ela pode te dar a oportunidade de estudar, de conhecer uma profissão que uma vez você pensou em fazer, mas não teve oportunidade e seguiu um outro caminho. E um exemplo, uma pessoa que era auxiliar de produção e teve um evento que impede de retornar, mas pôde ser confeiteiro. Não tinha nada a ver, né, com a profissão, mas e segue a vida até como autônomo. Não quero deixar claro que a expectativa não é de sair empregado, mas com as ferramentas. Durante o período de reabilitação não tem um prazo, não são 3 meses, 6 meses, pode ultrapassar ano, né, dependendo da necessidade. E durante esse período de reabilitação, o segurado da Previdência Social, ele continua recebendo? Recebendo o benefício, mediante algumas visitas à equipe, ao programa de reabilitação, em que vai sendo observado como que está sendo o processo de reabilitação dele, se está adequado à sua limitação, se as aulas, que se ele estiver frequentando, como é que está sendo essa frequência, as aprovações no curso. Então é um estudo continuado. Não quer dizer que se num primeiro momento você iniciou o processo de reabilitação, que você vai concluir esse processo e ter alta do benefício e acabou. Como a gente já sinalizou, podem ocorrer falhas na nossa avaliação, pode ocorrer um agravamento da situação da pessoa e ela não conseguir efetivamente ser reabilitada, e daí o caminho é a aposentadoria por invalidez. Mas antes a gente sempre tenta promover a saúde de uma forma completa e oferecendo a oportunidade de uma nova profissão. Antes da gente começar a gravar o programa, a gente estava conversando e o doutor Fernando falou uma questão muito importante, que é a questão do suporte para esse associado da Previdência Social receber ajuda além da reabilitação propriamente dito, né? Tem uma questão de carga horária. Queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que a gente conversou em off, ou seja, aquela taxa tem uma taxa de ajuda, tem ajuda no transporte. Como é que funciona isso na prática? Certo. O segurado em programa de reabilitação profissional, vamos colocar como exemplo que talvez fique mais fácil. Por exemplo, ele está em Nova Friburgo. Ele está em Bom Jardim, ele vai fazer um curso em Nova Friburgo. Ele recebe, além do benefício dele, além do curso que ele está fazendo, que o INSS paga, ele recebe uma ajuda de custo para ele poder se deslocar de Bom Jardim para Friburgo e vice-versa. Certo. Mediante a comprovação, através da folha de presença dele, que ele traz mensalmente a ROP. ROP é um profissional que é responsável pela orientação profissional. Tá? A pessoa que o acompanha em Bom Jardim, vamos colocar assim. Então, durante todo esse período que ele esteja fazendo o curso, ele vai receber essa diária, esse auxílio de custo. Tá? Além do benefício... Que paga o transporte, legal. Além do benefício que ele recebe normalmente e o curso que é pago pelo INSS. Se é um curso profissionalizante no Senai, no SESI, nossos órgãos parceiros, vamos dizer assim. O Grupo S é um parceiro, então. Exatamente. Além do Grupo S, tem outros parceiros? Olha, tem algumas empresas que são parceiras. Elas fornecem para a gente cursos e muitas vezes eles pedem um segurado no programa de reabilitação com determinados perfis para poder atender a demanda deles. Qual que é a vantagem que eles levam? O segurado no programa de reabilitação profissional, ele entra na empresa como cota.
aquela Certo. cota que tem de deficiente. Certo, a gente já falou algumas vezes aqui no programa Trabalhador em Foco que empresas a partir de acho que 199, 200 pessoas trabalhando, são 5% de profissionais que têm que ter algum tipo de deficiência. Exatamente. No caso, um reabilitado entra nesse percentual de 5%. Exatamente. Além de estar super formado, né? Porque acabou de estudar, de se reabilitar para estar de volta ao campo profissional. Sim. Agora, deixando bem claro, o INSS não tem, ele não arruma um emprego, tá? Ele dá Certo. ferramenta para que ele possa se capacitar para conseguir, às vezes, até uma melhora na vida profissional do segurado. Se a gente fosse falar de alguns exemplos práticos, a gente tem algum exemplo bem tangível, assim, alguém que melhorou de vida mesmo depois de ter sofrido um acidente sério e teve que parar de trabalhar, mas passou pelo processo de reabilitação e hoje está melhor de vida? Eu tenho uma história São sempre... muitas, né? Muitas. Sim, agora eu tenho uma história que sempre me emociona, de um segurado de 19 anos, eu tive falando para você em off. Antes eu acho da que eu vou falar gravação. de novo. Ele sofreu um acidente de moto, ele era motoboy, entrou em benefício e ficou sem infelizmente amputou uma perna. Certo. Entrou no programa de reabilitação profissional depois de um tempo de benefício, fez um curso de projetista, ele ganhava em torno de R$1.000. Tá? Hoje, 4, 5 anos depois, eu o conheci esse ano, ele está ganhando R$3.000. E ele 300%. Veio, sim, e ele veio para fazer a medição da prótese dele, que o INSS também fornece. O INSS fornece a prótese? Fornece a prótese. Como é que funciona isso? Então, Faz parte do processo de reabilitação? Faz parte do processo do programa de reabilitação, não só do programa de reabilitação, tá? Ele entra também, temos na fila, eu sei disso, eu tenho acompanhado os contratos de concessão de próteses, tem segurados que estão aposentados nesse programa, tá? Então não é uma condição só da reabilitação. Certo. Tá? Maravilha. E todo associado que sofreu um acidente, ele tem direito ao processo de reabilitação? Como é que funciona essa avaliação para entrar nesse processo na Previdência? Bom, em primeiro lugar, a gente olha se tem uma sequela, se a sequela está definitiva e se ele tem um potencial laborativo ainda. Então, vê se a capacidade dele é parcial, né? Certo. Se ele é passível de reabilitação. A gente vê a idade do segurado, o nível de escolaridade. Tá? Não adianta chegar uma pessoa com 57, como a doutora Ana colocou muito bem, 55, 56 anos, o conhecimento, o nível primário, baixa escolaridade. Então, o tempo às vezes que vai até a ser experiência que a pessoa tem de laborativa, que a gente chama de histórico laboral. Uma pessoa que só tem experiência naquela atividade. Né? Foi costureira a vida inteira, foi motorista a vida inteira. Foi lavrador. Lavrador a vida inteira. Fica cada vez mais difícil. Você também dá suporte para essa pessoa mudar totalmente de área. Então, são vários critérios que não são impeditivos. Tem pessoas, vou dizer, de 60 anos que estão empregadas e que a empresa se mostrou receptiva a uma troca de função para uma função compatível. O segurado muito interessado em permanecer trabalhando por conta das diminuições salariais que acontecem na aposentadoria. E a gente consegue uma reabilitação que, na verdade, é uma troca de função na empresa. Ok. Então, mas é claro que não é para todo mundo. Né? Às vezes a empresa são empresas pequenas, por exemplo, pequenas fábricas. Aqui em Petrópolis o polo têxtil, né, é um pouco mais forte. Então só tem função de retista, cortador, costureira e a pessoa não pode fazer isso. Já tem a pessoa, o administrativo, então ela não vai ser recolocada na empresa. Então nós sabemos que para aquele segurado só existe a reabilitação real, de um novo curso, um novo aprendizado. E aí entra a avaliação dessa equipe da reabilitação profissional, que tem médico, né, tem reabilitador, pessoas que estão capacitadas para dizer, não, se não é trocar de função, então não tem como reabilitar. Ou não, vamos tentar. Maravilha. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse assunto sobre reabilitação profissional. Fica com a gente.
Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade à nossa conversa com o Dr. Fernando Carneiro e a doutora Ana Cristina Portugal, falando sobre a questão da reabilitação. Nesse bloco eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre como é que as empresas estão recebendo esses reabilitados. Como é que funciona esse dia a dia, na verdade, né? Quais são hoje empresas que a gente poderia dizer que são parceiras do INSS, da Previdência Social aqui em Petrópolis? Certo. Bom, aqui em Petrópolis, a gente conta com a parceria, principalmente da Casa do Alemão, tá? Eles fornecem para a gente, para a Previdência Social, para a Gerência Executiva de Petrópolis, vagas para treinamentos dos nossos segurados em processo de reabilitação. Existe a empresa Honda também que faz esse tipo de trabalho, tá? Nesse ano, a gente está iniciando um trabalho de visitar pequenas empresas para apresentar a reabilitação profissional a eles, tá? Saber das cotas, tudo, fornecer para eles informação sobre o nosso programa, até para procurar novos parceiros. Certo. Atualmente aqui em Petrópolis existe um número de associados que fala, não é? Quando é segurado da Previdência Social que estão em reabilitação, quantas são? Sim, existe hoje em torno de 180 pessoas no programa de reabilitação profissional na APS de Petrópolis. Isso é um número bom, condiz com a realidade de Petrópolis? Sim, condiz. E a gente tem que concluem o curso. No ano passado, a gente teve 28 pessoas concluindo o curso. Certo. Tá? E isso, a gente está falando da APS de Petrópolis, não estamos falando da gerência toda. Certo, tá? falando só de Petrópolis. Isso. Ok. Porque a gente, quando fala assim 180, a gente pode ter uma noção de que é um número pequeno, mas na verdade para o padrão de quantidade de profissionais em benefício, isso está adequado. Inclusive porque o encaminhamento à reabilitação, ele passa por uma triagem. Certo. Então, essa triagem pode ter uma espera para começar esse programa de reabilitação, ainda não é um funcionamento assim 100%, a partir do momento que você foi encaminhada, você já vai ser chamada, existe uma fila, mas essa fila está sendo trabalhada e cada vez o tempo de espera está menor. A situação para o segurado independe, porque ele vai estar em benefício, para a Previdência, que quanto mais célere essa resolução, melhor, que você retira do benefício, né, e retorna ao trabalho um segurado já totalmente reabilitado. E o interessante que eu também entendo do programa de reabilitação é que existe uma fiscalização do INSS para ver se a empresa recolocou aquele segurado numa atividade adequada, previamente combinada. Certo. Que vamos supor, existem algumas reclamações do segurado que retorna ao INSS dizendo, olha, eu fui reabilitado para a função tal, mas na minha empresa eu estou fazendo a atividade que eu fazia antes, e aí estou de novo em crise. E aí eles tentam de novo o benefício, o auxílio-doença. A gente, quando vai olhar o auxílio-doença, fala assim, não, mas sua função não é essa, sua função é outra, você foi reabilitado, então você não pode estar incapaz para essa nova função. E aí nós então descobrimos esses desvios de comportamento da própria empresa, onde o INSS tem uma função de intervir e de resolver a problemática, não é retornar o benefício. Complementando, existe uma pesquisa de fixação. O que é isso? Pesquisa de fixação. 3 meses depois, 6 meses depois, 1 ano depois, é feita uma entrevista, uma ligação para esse segurado que foi reabilitado, para saber como é que ele está. Tá bem, tá tudo bem, como é que está seu problema, você está numa função legal, adequada.
Então, é feito um acompanhamento. Então, está reabilitado, joga ele de volta aos leões, vamos colocar assim. Não é isso. Existe esse trabalho de acompanhamento do nosso segurado. No caso das empresas que optaram por trocar de função. Tem situações que não existe essa necessidade, como você aprender uma nova profissão e está numa outra situação, até autônoma mesmo. Então, é limitada às empresas que optaram por readequar as atividades daquele segurado, ocupando a cota do Ministério do Trabalho de deficiente, que é muito interessante para as empresas, já que é uma obrigação. E, por um lado, é uma obrigação de uma porcentagem a cada número, eu acho que 100 trabalhadores 1%, 200 5%, tem toda uma tabela. Exato. Que eles são obrigados, e aceitar o reabilitado é interessante. Primeiro, muitas vezes é um trabalhador que você já conhece, sabe do comprometimento dele com o trabalho, então dá oportunidade para ele, ao mesmo tempo que se beneficia também. Porque é um treinado, foi treinado, recebendo ainda pelo benefício. Maravilha. Então, eu gosto muito da ideia, e isso é uma questão da minha personalidade, de corresponsabilidade, Quando você voltou para a mesma empresa que você trabalhava, reabilitado para outra função, e se você continua naquela função antiga, você também é corresponsável por ter aceitado isso. E aí, se ele voltar reclamando daquela primeira... o primeiro motivo do afastamento da função, aí o INSS não cobre, não dá o suporte. Como é que funciona isso? Ele pede um novo benefício. Certo. Um novo auxílio-doença, e vai passar por uma nova perícia inicial. Certo. O perito, ele tem a condição de analisar o histórico dessa pessoa no INSS. E o perito atento, que faz o seu trabalho adequadamente, vai perceber que ele foi reabilitado. Então, ele conversa: olha, você está me dizendo que você é costureira, mas, na verdade, a sua função é telefonista. E aí, essa queixa que você está me passando de dor nas costas, que não pode, que trabalha assim, que carrega peso, não é compatível com a sua atividade. O que aconteceu? Não, é que eu fui reabilitada, mas chegou lá, eles no começo me deixaram atendendo o telefone, mas depois eu tive que cobrir a pessoa que faltou, e, na verdade, o que eu faço é o que eu fazia. Assim, não, então tá errado, eu deveria ter vindo aqui e falar: olha, na reabilitação, assim, eu fui reabilitada, mas estou fazendo a atividade errada. E aí, qual é o procedimento do INSS para essa empresa que, mesmo tendo que ter a telefonista, botou ela de novo para costurar? Bom, a empresa é notificada. Certo. Via Ministério, a gente envia ofícios ao Ministério Público, Ministério do Trabalho, para que tomem as providências. Tá? E essa pessoa que era costureira, passou a ser telefonista, voltou a ser costureira, ela volta em benefício. Tá? Porque ela está incapaz para o trabalho, provavelmente até para telefonista nesse momento. Entendi. Por conta do problema que ela teve. Certo. Agora, a gente tem que ver se foi também na empresa. Às vezes, essa mesma pessoa está como telefonista, em casa ela costura. Ela tem uma máquina em casa. Entendi. Para complementar a renda. Exatamente. Se ela quiser complementar a renda, ela tem que complementar a renda de uma outra forma. Exatamente. Não aquela que vai prejudicar a sua prática laboral. Pois é. Então, a Previdência é complexo. Você vê como é que é complexo as situações que podem se apresentar, e cada situação vai ter uma definição de acordo com a necessidade. Quem está do lado de fora acha que a perícia é malvada, que não quer me dar o meu direito, e, na verdade, quando a gente começa a conversar e entender um pouquinho, a gente vai tentando entender que o que se faz, na verdade, é tentar criar uma metodologia de que todas as pessoas têm os mesmos direitos, e não dá para poder ter a coisa do mais ou menos. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Marius Estética oferece tratamentos faciais, corporais e massoterapia, e também terapias alternativas. Mais qualidade de vida para você se sentir ainda melhor. Na Marius Estética, você encontra aparelhos estéticos de última geração, profissionais capacitados e aperfeiçoamento constante de novas técnicas. Marius Estética, seja qual for seu estilo ou idade, realce sua beleza.
Estamos de volta, mas na verdade para agradecer ao INSS Petrópolis, que sempre abre as portas para o programa Trabalhador em Foco, em especial a doutora Ana Cristina e doutor Fernando, que hoje estiveram aqui com a gente. Lembrando que o programa Trabalhador em Foco é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis e que a gente vai estar sempre aberto para informações, também o contrário, não só para o que a gente tem demanda de falar, mas para vocês também. Muito agradecida. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Então a gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre pensando em você, trabalhador. Obrigada e até lá.